Salve, salve, galerinha! Rico Nunes aqui na área com mais um episódio. É o 6º episódio aqui do Pode Se Conectar, este podcast super especial da G3 Telecom. Hoje o tema é gerenciamento remoto. Tá familiarizado? Sabe o que é? A gente tem um convidado muito especial que vai esclarecer isso e muito mais aqui com a gente, beleza? E vou pedir aqui uma permissãozinha pra vocês aqui, uma licença pra falar do currículo do nosso convidado, que é muito especial, tá bom? Ele aí que é formado em Ciência da Computação pela Unicinos, tá? Tem mestrado aí pela UFRGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, e mestrado pela COP UFRJ, que é a Federal do Rio de Janeiro. Tá pouco? Quer mais? Então segura. Ele também aí recebeu o prêmio Google Research Award Latin America com sua tese de aprendizado de máquina, tá bom? Ele também, para por aí não, ele também que é cofundador da Anlix, tá bom? A Anlix aí que é plataforma de gerência, automação e monitoramento através de software e também parceira da G3 Telecom. Tudo isso nas horas vagas. Ele também é gamer, que eu acabei de descobrir, e também um entusiasta de velocidade também, né, de Fórmula 1, tá bom? Então eu recebo aqui o nosso convidado muito especial, o senhor Gaspari Bruno. Seja bem-vindo. Tudo bom, é um prazer estar aqui com vocês. Esse ano aí, ô senhor Gaspari, quem que leva ali na Fórmula 1 ali? Tá torcendo pra quem? Complicado, né? Mas eu acho que o Verstappen é capaz de levar de novo. De novo, né? Isso daí tá começando a ficar muito repetido. Né? A gente não tem mais aquela época que a gente tinha as corridas, né? Disputa entre várias pessoas, né? As rivalidades. Né? Mas ainda tem algumas corridas interessantes, assim, de ver. Eu gosto de ver o Alonso correndo, né? Alonso é muito bom, né? Exatamente, né? 40 e poucos anos aí, e ele ainda tá dando um bom show aí. Será que se o Alonso estivesse numa equipe de ponta hoje, será que ele ainda conseguiria dar trabalho ali pra esse pessoal que tá na frente? Eu acredito que sim. Né? Ele, mesmo numa equipe, né, digamos assim, ali do meio, ele já consegue atingir pódio, né? Então, se ele estivesse numa Red Bull, ia, né, dar um show aí bonito. Pelo menos ia conseguir competir de igual para igual, acho que com o Verstappen. Tá bom, então. Então, vamos lá, vamos diretamente aqui pro assunto, seu Gaspar, que é a questão do gerenciamento remoto, vamos dizer assim, né? Queria que o senhor, primeiramente, explicasse pra gente, vamos dizer assim, traduzir um pouco, né, pra nossa linguagem, vamos dizer assim, o que seria essa questão do gerenciamento remoto. E, paralelo a isso, ali, linkando sobre a atividade da própria Anlix, né? Sim, onde o senhor também tem essa atividade, né? Perfeito. A Anlix, ela nasceu dentro da COP da UFRJ, né? Na época, né, eu e os meus dois sócios, né, o Sanders e o Tuller, que, né, estão com a gente aí. A gente tava, né, na COP, né, o Sanders estava fazendo mestrado, eu estava fazendo doutorado, a gente estava, né, seguindo, e apareceu, digamos assim, um ISP lá do Rio de Janeiro que estava com um problema, que era aquele problema clássico que todo provedor tem, que é o de mandar o técnico na casa do cliente. Né, eles estavam com um gasto muito grande em cima de enviar o técnico na casa do cliente, e a maioria das vezes era aquele problema em cima do Wi-Fi, o cliente, né, precisava mudar o SSID, né, o nome da rede do Wi-Fi e tudo. Né? Então a gente começou a bolar, né, um mecanismo de modo que a gente conseguisse trabalhar com o roteador que está na casa do cliente de maneira remota, né, a partir de dentro, digamos assim, sem precisar disparar o técnico para dentro, né, da casa do cliente. O provedor conseguisse fazer isso daí remotamente, né, direto da sua própria localidade, né, da sua sede, certo? Já existiam tecnologias na época que trabalhavam com, né, essa parte de gerenciamento remoto, mas era tudo coisa assim americana, né? Então tinha custos muito elevados aí dentro, né? E os roteadores que tu precisava implantar eram roteadores muito caros. Né? Então a gente começou, utilizando essas mesmas tecnologias, a gente começou a desenvolver inclusive um roteador aqui no Brasil. Né? A gente fez um roteador gerenciável, uma firmware, né? um software, né? Que tu colocava dentro do roteador. Né? Que tu substituía o software, né? do roteador do fabricante original pelo nosso, de modo que ele pudesse ser gerenciado.
né? Então a gente começou assim. Atualmente a gente já trabalha com os mesmos softwares de gerência, essa tecnologia se popularizou, né? Então os roteadores eles já estão vindo com, né, sistemas de gerência embutido e a gente consegue trabalhar com eles remotamente, mas a gente começou fazendo tudo em casa, né, aqui no Brasil, né, toda essa parte assim, né, mais no Brasil, e atualmente a gente já está, né, adaptado, digamos assim, a essa tecnologia de fora também. O senhor falou em questão de roteador, né? Somente essa questão de provedor de internet. Lá em casa, por exemplo, eu tava até conversando com minha mãe, que minha mãe falou assim, poxa, Ricardo, aqui tem... Eu tô vendo aqui que tem o G3 2.4 e o G3 5G. Qual é que eu coloco aqui? Você que é o hacker. Eu falei, não, mamãe, calma que eu ainda tenho que saber ainda como é que funciona. Como é que funciona essa diferença, o senhor Gaspar? Isso, isso daí é o Wi-Fi, né? A comunicação que a gente tem dos dispositivos, né? O celular, né? Os dispositivos dentro da casa em si, do cliente, até a internet, ele vai passar pelo roteador. E a maneira como ele se comunica com o roteador é através do Wi-Fi, né? Existem duas frequências, digamos assim, que se utiliza dentro do Wi-Fi. A de 2.4 e a de 5 GHz. São frequências abertas, né? A gente tem aqui no Brasil a Anatel, ela regula, digamos assim, quais frequências podem ser utilizadas para uso aberto, para uso na casa dos clientes, né, das pessoas, né? Então, existem duas frequências que são abertas, né, que é essa de 2.4 GHz e a de 5 GHz. A grande diferença entre elas é que a de 2.4 tem um alcance maior, mas uma menor vazão de dados. Ela transmite, né, menos dados do que a de 5 GHz. A de 5 GHz, ela consegue transmitir velocidades muito mais altas, mas ela tem um alcance menor, né? Então, isso tudo vai depender. Às vezes, tu tá longe do teu roteador, tu tem que trabalhar com 2.4. Quando tu tá mais perto, que tu quer mais velocidade, né? Aí tu já consegue trabalhar com a de 5 GHz. Por isso que a gente costuma ter duas redes, né, dentro de casa. Ah, cara, que legal. Isso eu não sabia. Alô, mamãe, já tá sabendo, hein? Já tá sabendo dessa diferença aí que a gente tem dentro desses roteadores. Seu Gaspar, agora eu vou pedir só um minutinho do senhor aí pra falar de coisa boa pra você que tá acompanhando a gente a partir de agora. Sim, neste ano a G3 faz 15 anos. Sim, aniversário da G3. Promoção aí, G3, 15 anos, 15 prêmios. São mais de 15 prêmios pra você, pessoal. Tem iPhone 15 Pro Max, tem carro 0 km, tem moto, tem TV, tudo isso e muito mais. E para você participar é muito simples, tá bom? Basta ser cliente da Grandona e seguir a gente na nossa rede social lá pelo Instagram, @G3Telecom. Tá bom? Então você segue a gente, você já tá concorrendo automaticamente aí a esses 15 prêmios. Se você ainda não faz parte da Grandona, se você ainda não é nosso cliente, calma, que eu vou agora lhe dar aqui o caminho do ouro, tá bom? Você vai entrar em contato, você vai mandar um zap pelo telefone 0800 186 6000, repetindo, 0800 186 6000. Mande lá a mensagem pra gente, eu quero fazer parte aqui da Grandona, beleza? E você vai ser o nosso cliente pra também participar da nossa promoção. G3, 15 anos, 15 prêmios pra você. Você vai ficar fora dessa? Você vai ficar de fora dessa? Claro que não. Então, vamos voltando aqui. Seu Gaspari, o senhor tava falando sobre essa questão de gerenciamento remoto. Me veio à cabeça, eu gosto muito de série, né? E tem uma série que eu acho que o senhor também conhece, que é o The Big Bang Theory, né? Que é a teoria do Big Bang. E que tem um episódio lá que o pessoal, por exemplo, lá, acho que o pessoal tava na China, tava começando a mexer nos aparelhos lá dos nerds que estavam lá nos Estados Unidos, né? Do seriado. Aquilo ali existe de verdade? Tem essa possibilidade? Quais são os riscos? Se tem algum risco? Como é que a população pode ficar sabendo disso e ficar um pouco mais segura, né, em relação, tipo, olha, pode existir até pra ser prático, mas calma que também, né, a gente pode resolver isso, né? Exatamente, isso daí é possível, sim, né, é possível, mas tudo vai depender da segurança do equipamento que tu tá, né, colocando na internet. Praticamente qualquer equipamento que tá visível na internet pode, digamos assim, ser acessado, né, externamente. Dificilmente vai acontecer isso daí dentro da residência, né, das pessoas, porque o roteador, inclusive, que é colocado lá, ele tem mecanismos de proteção, mecanismo de segurança. Boa. Certo? Então, aquele roteador que tá ali dentro, ele já serve como um firewall, digamos assim, para evitar que os dispositivos que estão dentro da casa, né, dos clientes, eles sejam expostos para a internet. Mas isso acontece em alguns casos, né? Por exemplo, né,
a gente que é gamer, né? Quando a gente tem um console de videogame, às vezes a gente precisa abrir esse console pra internet de modo que a gente consiga jogar online, né? Então, aí eu tô criando um ponto de falha, né? Então, da mesma maneira que eu vou permitir, por exemplo, que o meu amigo se conecte no meu videogame pra gente jogar junto online, também pode entrar uma outra pessoa ali dentro pra, né, mexer no videogame, né? Ou explorar alguma falha que tenha naquele equipamento em específico, certo? Então, existem alguns pontos de falha que a gente tem que tomar cuidado. Na maioria das vezes, tá tudo seguro, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Principalmente a gente, que é gamer, esses negócios, a gente costuma, né, ir lá e mexer no videogame até conseguir abrir, né, uma porta externa, né, pra gente poder jogar online ou algo do gênero. Aí sim, pode acontecer, né, de tu ter problemas. O ideal sempre é, da mesma maneira que tu abriu, fecha depois, né, pra não ter problema. Ou o ideal é, chama mim pra jogar junto ali em casa, exatamente. Né? Não, vamos internet não, vamos aqui, ó, vamos jogar juntinho aqui, né? Às vezes até a própria sala, ó, tem uma sala aqui, eu vou colocar um código, mas acho que pode ter também algum risco, né, de alguém ali de gaiar a tua entrada, vamos dizer assim. Como penetra, né? Exatamente, a gente tem que tomar cuidado, né? A maioria das vezes os consoles, eles já estão começando a colocar, digamos assim, mecanismo de segurança, que nem tu falou, né? Um código de acesso, alguma coisa assim, né? Mas não deixa de ser uma porta que fica aberta, né, pra internet. Se o console tiver alguma falha de desenvolvimento, né, alguma falha que permita, né, alguma entrada externa, pode ser um vetor de entrada, né? Mas, né, dificilmente esse tipo de coisa acontece. Agora, senhor Gaspari, antes de vir pra cá, eu tava fazendo uma breve pesquisa sobre essa questão de gerenciamento remoto, até pra ter até pra poder conversar com o senhor, vamos dizer assim. E eu acabei barrando num termo que é chamado rede mesh. Eu queria que o senhor... Eu até poderia falar assim, ó, vamos fazer aqui, eu vou falar, mas acho que nada melhor do que deixar realmente alguém que tenha a propriedade pra falar e explicar pra gente o que significa, né, essa questão de rede mesh, né? Se tem vantagens, se tem algum pró, se tem algum contra. Em alguns casos, principalmente quando, né, se tem uma residência muito grande ou coisa do gênero, mesmo tu trabalhando, né, que nem eu falei antes, né, a frequência de 2.4, ela tem um alcance maior do que as frequências de 5, mas mesmo tu trabalhando na frequência de 2.4 para conectar, quando tu tem uma residência, por exemplo, muito grande, ou quando tu vai no quintal, por exemplo, e quer tentar pegar o Wi-Fi, né, tu pode não conseguir, porque o sinal não tem a propagação, o sinal não alcança até o teu dispositivo. Aí é que entra a ideia das redes mesh. É um segundo roteador que tu coloca e ele tá conectado a esse primeiro roteador, certo? Esse segundo roteador, digamos assim, ele replica as mesmas redes que tu tem no primeiro. Então, para os teus dispositivos, é como se fosse, né, a mesma rede Wi-Fi dentro da tua casa. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que tu está se conectando num segundo roteador que está mais próximo do teu dispositivo, né? Mas a ideia da rede mesh, a tecnologia da rede mesh, é exatamente parecer que tudo é a mesma rede, né? Então, quando tu tá ligado naquela rede Wi-Fi de 2.4, tu pode estar ligado, na verdade, no segundo roteador e não no primeiro. Mas isso é transparente para a pessoa e dá um alcance muito maior, né? Porque tu passa a conseguir colocar o sinal, digamos assim, em outras áreas. Até mais forte, né? Até mais forte, exatamente. O senhor falou dessa questão de roteador, porque a rede mesh a gente vai mexer com mais um roteador, né? Até para ajudar mais nessa receptividade do sinal. Muita gente fala, às vezes eu até fico brincando com meus amigos, falando assim, que antigamente a televisão de tubo, a gente tinha aquelas antenas, a gente colocava um bombrilzinho, né, uma esponja de aço e melhorava o sinal, vamos dizer assim. Aí ele fala assim, gente, olha, a mesma coisa com o roteador, você muda aqui... Não, você tá brincando que isso funciona. Pode ser. E aí, seu Gaspari, isso realmente funciona? Como é que a gente pode fazer? Eu já vi as coisas mais incríveis. A gente já testou em laboratório algumas coisas inacreditáveis, assim, que funciona mesmo, né? A gente tem as antenas, né, de um roteador. Normalmente o roteador vai ter 2 ou 4 antenas, né? A gente tem que tomar cuidado porque às vezes essas antenas elas estão trabalhando em frequências separadas, né? Por exemplo, às vezes tu tem um roteador que tem 4 antenas, mas 2 delas atendem no 2.4, as outras 2 atendem no 5 GHz. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas a posição dessas antenas, elas podem influenciar exatamente no alcance que tu tem do teu sinal, né? Normalmente quando a antena ela tá reta aqui dentro, o que a gente vai ter a propagação é paralelo a essa antena.
Então, ela é maior paralela a essa antena. Uma coisa que costuma se fazer, por exemplo, para tentar pegar um segundo andar ou coisa do gênero, é abaixar a antena. Porque daí, da mesma maneira que ela propaga para o lado, ela vai propagar para cima. E aí eu vou ter um sinal que não vai se dispersar tanto, né, ali dentro, mas ele vai conseguir atingir, né, um segundo andar, alguma coisa assim. Então, existe um jogo que dá para se fazer dentro dessas antenas, dependendo da localidade. Mas eu já vi coisas também dessas do Bombril também, que e tem algumas coisas que funcionam. Por exemplo, a ideia do papel alumínio, entendeu? O papel alumínio, ele é, digamos assim, um refletor de sinal, né? Só que, evidente, não é simplesmente tu pegar que nem o Bombril e jogar em cima. Ele tem um ângulo correto que tu tem que colocar ele ao redor da antena. Mas se tu colocar ele direitinho ao redor da antena, né, numa esfera oval, tu consegue direcionar a potência que viria para trás, tu consegue direcionar ela para frente. E aí tu consegue, por exemplo, fazer o que a gente chama as antenas omnidirecionais, né, para atirar. O caso clássico disso daí é as caixas de Pringles, né? Aquelas caixas, lâminas de Pringles, tu consegue fazer uma antena omnidirecional num roteador. Olha, entendeu? Só. Que aquilo ali tu consegue atirar toda a potência do sinal, ao invés dele propagar para as laterais, tu dispara toda a potência dele, né, para um único ponto, um único feixe, né, lá pra frente. Então, existem algumas técnicas, não é uma coisa assim, estilo, vou botar um Bombril ali em cima, né, mas existem algumas técnicas que dá pra se fazer pra jogar com essas antenas. Ó, que legal, olha que interessante isso, né? A gente vai descobrindo algumas coisas aí que podem ajudar a gente. Coisas que muitas vezes a gente nem percebe, né? Que às vezes pode até fugir da nossa imaginação, mas que pode ajudar a gente também. Gaspari, uma vez eu tava na casa do meu primo, ele tava reclamando sobre questão do roteador dele da internet. Ele falou, pô, eu chamei um técnico aqui, mas o técnico falou que a internet tava ruim porque é muita parede, é muito corredor na minha casa, e aí isso meio que bloqueia o sinal. Mas como é que vai bloquear se não é físico? Eu achei que era meio conversa dele. Além dessas, tem alguns outros problemas que, tipo, a sociedade costuma sofrer com questão de problema de Wi-Fi, de roteador? Sim, tem muita coisa que pode gerar interferência, né? Basicamente, qualquer equipamento que opere em frequências próximas, né, às frequências do Wi-Fi, que seria o de 2.4, 5 GHz, qualquer equipamento que opere nessas frequências vai gerar uma interferência nesse sinal, né? Coisas simples que a gente tem em casa, por exemplo, as lâmpadas, né, aquelas lâmpadas fluorescentes, as antigas, elas operam numa frequência próxima da 2.4. Então, às vezes, quando tu tem uma lâmpada dessas ligada, ela pode estar, sim, causando algum tipo de interferência. Um micro-ondas na cozinha. O pior lugar para se colocar um roteador é na cozinha. Porque na cozinha tu passa a ter o motor da tua geladeira, que pode estar gerando interferência. O micro-ondas emite uma frequência também na faixa de 2.4. Então, a gente já teve casos, né, lá no Leaks disso daí. O roteador parava, digamos assim, a pessoa tava navegando na internet, botava algo para esquentar no micro-ondas, de repente desligava, e aí ligava pro suporte, eu tô com um problema na minha internet. E aí, durante a ligação do suporte, voltava a internet do nada, era porque o micro-ondas tinha desligado, né? Então, essas coisas existem, tem que tomar cuidado, né? Galera, tá vendo aí? Coisas que a gente nem percebe, mas que fazem toda a diferença, principalmente nessa questão de receptividade de sinal, né? Do sinal. Vamos dizer assim. Senhor Gaspari, a gente hoje estava até conversando sobre essa questão do avanço da tecnologia, né? Que ela é muito rápida, praticamente ali mês a mês você já tem uma novidade, por exemplo. E uma novidade que a gente já tem, acho que não é nem de agora, mas que até eu tomei um conhecimento até pouco tempo, sobre essa questão de outros tipos de equipamentos estarem conectados com questão de internet, né? Que o pessoal tá falando que é a internet das coisas e tal. Muitas vezes a gente vê um filme ali meio futurista e fala assim, vai bater palma aqui, acende a luz, né? Alguma coisa assim. Queria que o senhor falasse um pouco mais pra gente sobre essa questão da internet das coisas. Se é algo seguro, se é algo que tá em desenvolvimento ainda, se é concreto e se é muito legal até pro pessoal também conhecer. Como é que tá tem bastante coisa. A ideia da internet das coisas, né, é tu realmente ter a conexão da internet em coisas assim que tu não vai imaginar que vai precisar ter uma conexão, né? Normalmente tu imagina, vai ser o teu computador, né, o teu smartphone, que é os equipamentos que tu mais utiliza. Mas hoje em dia tu já tem geladeiras que estão se conectando na internet, os dispositivos vestíveis, né, que tu tem, né, o celular,
né, os relógios, Sim. né, já tem bastante de relógio, mas já tá surgindo aí roupas, né, que são roupas inteligentes, né, que o pessoal costuma dizer, né, a roupa, ela tem sensores biométricos, né, que vão coletar, por exemplo, questões de saúde que nem tu tem no relógio. A roupa, ela coleta informações, né, em relação à saúde, coisa do gênero, e transmite isso daí por Wi-Fi, por Bluetooth, né, que é outra tecnologia sem fio que a gente tem. Então, hoje em dia já existem vários, e às vezes as pessoas nem percebem, mas aquilo ali tá conectado sim, tá transmitindo informações, né? Tu tá coletando essas informações, seja através do teu celular, ou até mesmo, né, na nuvem, que nem o pessoal diz, né? Tá sendo, né, colocado isso daí, enviado pra internet, para dentro de algum data center para fazer a análise desses dados. Ou então, muitas vezes, muitos equipamentos que a gente não sabe, mas que já utiliza disso. Por exemplo, a mãe lá em casa fala assim, a gente vai colocar aqui uma câmerazinha, que é aquelas câmeras que estão vendendo aí, que aí você consegue colocar ali num celular, você consegue ver quem tá chegando. Aquelas campanhas que tem também essa questão de você poder ver no seu próprio celular quem tá chegando, poder se identificar. Isso tudo também tá conectado, né, seu Gaspar? Tá, sim, as câmeras, elas estão online e tudo. E em matéria de segurança, esses são os equipamentos que a gente tem que mais tomar cuidado, digamos assim, né? Principalmente, por exemplo, uma câmera de segurança, uma coisa assim, ela tá, sim, enviando esses dados, né, pra nuvem, pra dentro de algum data center, né? Então, essa informação, da mesma maneira que ela transmite, também pode ser, que nem a gente falou antes, um vetor de entrada, né? Porque assim como o console de videogame, uma câmera, alguma coisa assim, às vezes ela precisa estar aberta para, por exemplo, poder conectar o teu celular quando tu tá fora de casa, se conectar na câmera que tá dentro da tua casa. Sim. Né? Então, pode ser sim vetores de entrada. Normalmente, os dispositivos, né, mais avançados aí, eles costumam ter firewalls internos, costumam ter mecanismos de segurança, né, onde a gente consegue bloquear esses acessos e só a pessoa que tem aquele celular vai conseguir acessar, né? Mas sim, isso daí são vetores que a gente tem que tomar cuidado, né? O senhor falou em relação aos consoles. Eu lembro que antigamente os consoles era colocar ali o cartucho, né, a fita, ligou, então o CD, ligou, seja feliz, você vai jogar. Hoje esses consoles que são ditos de última geração, hoje você tem que colocar sua conta de e-mail ali pra poder ligar, pra poder acessar a internet. Hoje o teu jogo tá na nuvem. É. Entendeu? O teu jogo não tem mais o cartucho, tu vai ter que baixar o jogo da internet, né? Sempre que tu vai jogar, tu precisa baixar aquele jogo na internet, ou ele fica lá mesmo, né? Tu joga na internet. Já tem consoles onde o console em si, o hardware dele é extremamente simples. O jogo todo acontece, entendeu? Num data center na internet. Né? Sério? Sério, isso daí com isso daí tu consegue baratear o custo do console, né? E tu consegue, por exemplo, colocar, né, recursos de hardware avançado, né, compartilhado entre várias pessoas. Né? Então isso daí já tá começando a acontecer. O jogo acontece, na verdade, na internet, né, no data center, e ele só transmite para ti a tela, né, aquela tela renderizada, né, do jogo, né, bonita, né, com todos os negócios. Não preciso ter mais uma placa gráfica, eu só vou receber aquela tela já renderizada. Né? Só precisa ter, sim, uma conexão com a internet rápida, né? De modo que tu consiga ter baixa latência para poder jogar esses jogos. Mas isso já tá acontecendo. Basta saber se as empresas também vão ajudar, né? Nessa situação, falar, vamos baratear, tal. Pô, tomara, né? Vamos ver se isso acontece. Só Gaspar, você falou de outros equipamentos ali que estão facilitando essa conexão. Por exemplo, as roupas, né? Que já estão em desenvolvimento roupas aí que vão ajudar, né? Questão de biometria e tal. Além disso, existem outras perspectivas de futuro ali para outros equipamentos, com questão de conexão também. A gente já vê tanta coisa, né? Tipo, do console até uma roupa, até uma lâmpada, por exemplo, que já tem uma câmera, então uma campainha do portão. Onde é que isso pode parar, seu Gaspar? Assim, tem limite, vamos dizer? A conectividade tá muito alta. Né? Então, praticamente todos os dispositivos eletrônicos, eles vão ter que necessitar, ou eles já necessitam de algum tipo de conectividade. E agora que está surgindo, por exemplo, inteligência artificial, né? Os mecanismos de inteligência artificial, todos eles rodam na nuvem. Né? Eles não estão rodando local dentro do teu dispositivo. Quando tu acessa um chat GPT, que tá muito na moda hoje em dia, quando tu acessa isso daí, tu tá acessando na nuvem, né, esses negócios. E cada vez mais os dispositivos estão interagindo com essas inteligências. Então passa a ser uma necessidade,
né, desses dispositivos estarem sempre conectados, estarem sempre online, né, porque eles precisam desses recursos que estão, né, na nuvem, né, que estão na internet. Então, se o teu dispositivo eletrônico não está na internet hoje, pode ter certeza que amanhã ou depois vai ter uma atualização de firmware aí, uma atualização do software que vai botar ele na internet. É só uma questão de tempo, É né, só Zé uma Gaspar? questão de Só tempo. uma questão de tempo, não tem pra onde correr. Seu Gaspari, a gente tá falando muito sobre a questão do Wi-Fi, né, que hoje é uma tecnologia aí que é praticamente indispensável, vamos dizer assim, pra humanidade. Na sua visão, ou na visão de mundo, vamos dizer assim, já tem alguma outra tecnologia que possa substituir esse Wi-Fi no futuro? Vamos lá, tá se falando de muitas coisas hoje em dia. Né? Coisas mais... A gente tem estudos na universidade em cima de redes quânticas. Nossa. Né? Tem coisas bem avançadas nessa parte de redes de computadores. O Wi-Fi ainda vai durar bastante tempo. A gente está vindo aí com Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, novas frequências. A frequência de 6 GHz, né, tá sendo liberada aí para uso. Né? A gente vai ter então uma largura e uma latência muito menor, uma largura de banda, né, uma quantidade de dados muito maior aí com 6 GHz podendo, né, trafegar por aí. Então a tecnologia do Wi-Fi está avançando muito. Né? O Wi-Fi 7 já tem muito roteador aí que já está aparecendo aí também com o Wi-Fi 7 que foi padronizado agora, né, recentemente. Então o Wi-Fi ainda vai durar bastante tempo, mas existem tecnologias, sim, que estão trabalhando, né? Uma das coisas aí que está se trabalhando muito esse ano, né, e possivelmente nos próximos anos a gente vai ver, vai ser a convergência, né, da conectividade. Né? O que isso quer dizer? Hoje em dia a gente tem celulares aí com 4G, 5G, a gente tem a rede fixa, né? A gente tem, né, várias maneiras de se conectar na internet. Né? O que está se trabalhando muito é na parte da convergência, entendeu? Para o cliente, para a pessoa física, digamos assim, para o usuário, vai ser uma coisa só. Vai ser como se tu tivesse, entendeu? Um único acesso na internet. Por onde que vai sair, né? Isso daí é a tecnologia que vai lidar com isso. Mas para ti, vai ser como se tivesse a mesma coisa. Qual é o objetivo disso? Eu poder ter a minha roupa conectada no meu Wi-Fi em casa e quando eu sair de casa, ela continua conectada. Eu simplesmente não percebo que ela saiu, por exemplo, de uma tecnologia e foi para uma tecnologia móvel, entendeu? Ou para algum outro dispositivo que está me fornecendo a internet. Né? Mas a coisa flui, entendeu? Independente de onde eu esteja, como se eu tivesse, por exemplo, sempre dentro de casa. Né? Essa que é a ideia da convergência. Isso daí tá se falando muito hoje em dia. Mas essa questão da distância, por exemplo, seu Gaspari. Se eu tá saindo de casa, um outro, vamos dizer, sua internet tá na sua casa. Você tá saindo com sua roupa que tá conectada. Mas esse é exatamente a ideia de se vencer de se vencer o problema, entendeu? Por exemplo, sim. Eu estou em casa, eu estou usando o meu Wi-Fi. Sim. Eu saí de casa, eu tenho uma nova tecnologia, por exemplo, eu estou utilizando uma rede móvel, né, um 4G, um 5G, alguma coisa assim. Mas para os dispositivos, isso se torna completamente transparente. Entendeu? Se eu estou utilizando o Wi-Fi, se eu estou utilizando a rede móvel, se eu estou utilizando, né, alguma rede que me apareça no futuro para os dispositivos, isso daí se torna completamente transparente. Entendi. Agora eu entendi. Para o pessoal que entende rede, é como se a gente mantivesse, por exemplo, o mesmo endereço IP. Né? O endereço IP é aquele que identifica a tua comunicação, né? A tua conexão. Aquele endereço permanece contigo independente de onde tu estiver. Entendeu? Independente do estilo de comunicação que tu tá usando. Né? Se eu tô usando móvel fixo, se eu tô utilizando, né, alguma tecnologia que apareça no futuro aí para me dar conexão, né? Independente disso daí, né, o endereçamento, né, de comunicação que tu vai ter com o teu dispositivo vai ser sempre o mesmo. Como é que tá isso aí, seu Gaspar? Tá o desenvolvimento disso aí? Tá avançado? Ainda tá indo? Tá bem avançado. A Anlix, a gente faz parte de um comitê que é o Broadband Forum. Né, o Broadband Forum, ele padroniza, digamos assim, várias das tecnologias, né, de protocolos de comunicação que se utiliza dentro, né, de sistemas de banda larga, né, tanto eles móvel quanto fixo. Certo? E isso daí é uma conversa frequente que a gente está tendo exatamente para fazer esse processo de padronização.
né, para trazer quais são os padrões, como que tu vai fazer os equipamentos se comunicarem para que tu atinja como objetivo final a convergência. Isso já está em estudo, já está, né, em padronização, em processos de padronização. O próximo passo seria a adoção dos fabricantes. Os fabricantes começam a adotar esses padrões e aí a gente passa a ter isso no mercado. Então é uma coisa que a gente vai ver aí logo, logo, né, começando a aparecer os primeiros dispositivos convergentes, né, de internet, aí, de comunicação de internet. Pois é, tá aí então, rapaziada. Aqui o seu Gaspar e Bruno, cara, conversa muito boa, papo realmente muito bacana. A gente sabe, é bom saber que a gente tá percebendo e presenciando esse avanço da tecnologia e as pessoas puderem aí realmente se adaptar e saber mais, né, em relação à questão desse avanço tecnológico que pra muita gente parece ser muito rápido, né? Só que às vezes pode não ser porque já tem outra novidade, já tem outra lá na frente. E aí o pessoal fica assim, às vezes, pessoal, não vamos mostrar muito isso aqui não, porque o pessoal já tá meio com medo disso aqui. Mas vamos segurar, né? Que é pra não parecer um bicho de 7 cabeças, né? Pra humanidade, vamos dizer assim. Uma tecnologia, digamos assim, até a adoção final dela, ela tende a demorar, porque isso daí também depende da adoção do mercado, né? As pessoas começarem a utilizar. Um problema clássico que a gente tem até em cima do Wi-Fi, né? Por exemplo, surgiu agora o Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6, ele só funciona com celulares, com smartphones que tenham o Wi-Fi 6, né? Que tem essa tecnologia também. Então não adianta eu substituir o roteador lá de casa por um roteador que tem o Wi-Fi 6 se eu não trocar meu smartphone para um que tem o Wi-Fi 6 também. Eu não vou conseguir utilizar essa tecnologia. Eu vou ficar ainda na tecnologia antiga. Então são vários legados que a gente costuma dizer que tu precisa romper até tu conseguir adotar uma tecnologia nova, né, final. Então isso daí é uma coisa, por isso que demora às vezes para a tecnologia aparecer. Mas já está em estudo várias coisas aí inovadoras, né? Que até chegar, digamos assim, para o cliente final pode demorar um tempinho, mas é por causa de romper esse legado. Exato. E a gente fala muito também, Sr. Gaspar, sobre muitas vezes a humanidade, a galera não tem muita informação e não tem muito acesso do que realmente acontece, né? Às vezes um probleminha no roteador, por exemplo, a pessoa não sabe como resolver e tal, aquela coisa toda. Na sua opinião, assim, na sua visão, como é que a gente poderia resolver isso? Será que poderia, assim, meio que partir da própria pessoa e depois, eu tenho que me inteirar mais, eu tenho que me interessar mais por isso? Ou poderia vir dos próprios profissionais, assim, de tecnologia e falar assim, vamos fazer algum tipo de ação aqui que é para poder ajudar o pessoal também a entender mais o que acontece sobre essa questão de tecnologia? Porque muito o que se diz é assim, o agente de TI, vamos dizer assim, ele vai na sua casa, tem um problema aqui no computador, ele vai lá, aí quando ele sai, tá funcionando. Só que quando ele sai, aí a pessoa fala assim, tava funcionando, só que depois quando ele foi embora, parou de funcionar, né? Tipo, e isso só deu problema depois que o agente veio aqui. Vamos dizer assim. Na sua opinião, como é que a gente poderia meio que resolver isso? Poderia partir mais da humanidade ou... Isso acontece muito, né? É o problema do micro-ondas, né, que eu coloquei. O cara liga o micro-ondas, é que para de funcionar o negócio, né? E, na minha visão, eu acredito que agora a inteligência artificial, como tá chegando muito, né? O pessoal tá falando muito das LLMs, a IA generativa, o ChatGPT, né? Eu acredito que isso daí vai dar um salto, digamos assim, da maneira como tu leva a informação para... né, as pessoas mais leigas, digamos, em cima disso. Porque agora tu passa a ter, por exemplo, um mecanismo onde tu possa tentar tirar tuas dúvidas, perguntar, né, saber o que está acontecendo. E quanto mais integrado esses sistemas, né, de IA generativa, digamos, eles estiverem, melhor. Porque daí tu vai poder ter mais mecanismos onde tu vai poder tirar as informações. Então, tu passa a ter, por exemplo, um técnico virtual onde tu consegue fazer essa comunicação toda hora. Então, as pessoas leigas, elas poderiam ter, né, esse tipo de interação, né, e alguém para perguntar essa informação. Tá bom. O pessoal tá aqui ajudando a gente aqui na nossa transmissão. Seu Gaspari, eu tava pensando aqui o seguinte, a gente curte muito essa questão de velocidade, né? Fórmula 1 e tal. A gente sabe que é um esporte muito perigoso também, né? Às vezes, a própria tecnologia ali com a célula de
de save, né? Vamos dizer assim, também já ajuda muito. Será que algum dia a gente poderia, por exemplo, vamos tirar esse negócio de carrinho? Muitas vezes tem um controle ali, né? Você brinca, tem um autódromozinho, um carrinho e tal. E se de repente, por exemplo, sei lá, alguma fórmula de velocidade desse, o pessoal chegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui só os carros aqui. E tipo assim, o piloto vai ter que se adaptar muito mais a um simulador com o carro andando ali, por exemplo, até para preservar a integridade física dele. Ou se eu acho que isso aí é utópico, sabe? Isso não vai acontecer jamais. Já aconteceu. Já aconteceu? Isso daí foi 27 de abril. Teve a primeira corrida de carros autônomos, digamos assim. E foram carros de Fórmula 1 adaptados com sistemas de inteligência artificial interno. Na verdade, não existia nem piloto, entendeu? Foram sistemas, né, células de inteligência artificial, e o carro era tudo autocontido. Então, digamos assim, o carro ele não transmitia informação, entendeu, para nenhum lugar. Ele tinha que tomar as decisões da onde ele ia. Evidente que foi a primeira corrida, foi no circuito de Abu Dhabi, entendeu, que aconteceu. É bem interessante, na internet tem a corrida toda, ela foi aberta, né, no YouTube tá disponível, né, essa corrida. Foram várias, inclusive, equipes, várias universidades diferentes, né, foi patrocinado, né, pelos Emirados Árabes lá, então tu tinha os carros de corrida, tu tinha as células autônomas dentro de cada uma dessas, desenvolvido, né, por equipes de universidades ali dentro. Né? É bem interessante, funcionou, né? Eles conseguiram correr, digamos assim, por 1 ou 2 voltas, que daí depois começam a acontecer aquelas coisas que ninguém estava prevendo. Né? O carro mais longe chegou na 8ª volta. Né? Mas ainda assim foi um grande avanço, porque não tinha ninguém pilotando. Entendeu? Não tinha nada. Aquilo ali foi todo o carro mesmo que andou dentro do circuito, né? Que fez, né, a volta inteira dentro do circuito. Ele que tomava as decisões de aonde ele tem que dobrar, né? Aonde acelerar, aonde frear. Tudo isso daí estava ali dentro. Como fazer as ultrapassagens, né? Então, a gente já está num desenvolvimento, né, que a gente consegue chegar nesse ponto da inteligência artificial, né, dentro dos carros. E isso daí vai ser uma coisa bem interessante, porque isso daí tu vai utilizar, né, no teu dia a dia também, né? Isso daí vem também para a tecnologia dos carros autônomos mesmo. Então já está se desenvolvendo muito essa ideia dos carros que dirigem, né, sozinho. Tu simplesmente entra dentro do carro, né, e o carro dirige sozinho, né? Ele é o carro autônomo. Tu vê o Tesla, né, americano, tem muito disso, né? Então é uma coisa que, digamos assim, essa tecnologia também vai ser muito útil, né, para o dia a dia, né, das pessoas. Eu acredito que logo a gente vai começar a ter essa ideia de carros autônomos, digamos assim, bem desenvolvida. Você falou que essa corrida foi com carros utilizando basicamente uma inteligência artificial. Sim. Né? Tipo, sem nem a gerência, por exemplo, de um piloto em outro lugar. Será que isso vai ser, por exemplo, interessante? Às vezes, por exemplo, beleza, tá ali a inteligência artificial, às vezes você fala assim, pô, vou apostar naquele carro ali e tal, mas aí eu não sei, porque eu não tô sabendo quem é que tá gerenciando, é a inteligência. Ou se poderia ser o próprio piloto, realmente, sei lá, não pode, num lugar realmente ali seguro, vamos dizer assim, mas ele mesmo tá controlando o carro. Na sua opinião, eu vou perguntar pro senhor, assim, na sua opinião, o que o senhor acha mais interessante, mais emocionante? A inteligência ou o próprio piloto ali, em outro lugar ali, mas ele tá gerenciando, tá pilotando, vamos dizer assim, à distância? Vamos lá. Eu diria que são 2 áreas diferentes de pesquisa. E as duas são fantásticas. Tá bom. Entendeu? O piloto, né, dirigindo o carro à distância, tem várias coisas para a área de redes. Entendeu? Ou seja, tu precisa ter uma latência muito baixa, porque a decisão do piloto lá dentro, né, tem que ser tomada pelo carro. No mesmo momento que ele pisa no freio, o carro tem que frear. Então a comunicação aí dentro tem que ter, né, não pode ter atraso, tem que ter uma latência, né, muito pequena, né? Tu vai ter que ter aí uma rede muito resistente, uma rede muito forte, tu não pode ter perda de informação dentro dessa rede. Então essa área do piloto dirigindo, ela é muito válida, né, como pesquisa para essa parte de redes de computadores. Isso é fantástico. A área da inteligência artificial, que nem a gente já falou, ela é muito útil para questão de inteligência artificial.
os dois exemplos são fantásticos, né? Eu acompanhei uma vez uma corrida de drones, né? E a corrida de Legal. drone era basicamente isso daí. O drone, ele tinha duas câmeras que davam uma visão tridimensional pro piloto. Então era como se o piloto estivesse dentro do drone. Ele via o que o drone estava vendo, né? E ele ia pilotando ali dentro. Então, cara, essas corridas são fantásticas, entendeu? É empolgante tu ver a visão, né, da pessoa dentro do drone, porque aquilo ali é tridimensional, inclusive, entendeu? Ele tá viajando, tá voando. Então, os dois mecanismos são bem interessantes, assim, de acompanhar, e eles trazem, digamos assim, tecnologias, né, ou novidades tecnológicas em áreas distintas, mas as duas são extremamente válidas. O senhor falou em relação à questão do delay, né, tempo de resposta. Eu realmente não tinha pensado por esse prisma, né, porque de fato é uma logística muito grande, né, para Sim. poder realmente desenvolver isso aí, nessa questão dessa corrida, né, de pilotos que estão pilotando ali os carros via conectividade, vamos dizer assim. Eu não tinha pensado por esse lado. Já a inteligência artificial acho que é mais fácil, porque já tá ali, né? Então ela que vai ter a própria a dificuldade está na tomada de decisão, na né, tomada de do decisão, processo. Né? E esses, digamos assim, a parte de pilotagem à distância, né, de dirigir carro à distância, essas coisas assim, ele tem uma aplicação direta na internet, inclusive nos próprios provedores, entendeu? Porque os mesmos protocolos que tu utiliza para fazer essa comunicação é os protocolos que tu vai utilizar num IoT, por exemplo, num dispositivo, né, num dispositivo que está ligado na internet, num videogame, por exemplo, entendeu? Aquele exemplo que eu dei da transmissão da tela do videogame, né, que está sendo renderizado na internet, tu tá só visualizando a tela, né? É o mesmo problema que tu tem quando tu tá fazendo, por exemplo, uma pilotagem à distância, né? Tu tem que ter uma baixa latência, né, e tu tem que ter pouco erro. É o mesmo exemplo. Então a aplicação é direta dessas tecnologias, né? E isso daí está se desenvolvendo muito rápido, né? Seja nesses esportes, seja no videogame, né? Isso daí está se desenvolvendo muito rápido. O interessante é essa infraestrutura. Essa infraestrutura, ela tem que ser sempre o mais resistente, né? O mais tecnológico possível para dar digamos assim, dar suporte para essas aplicações, entendeu? E aí os provedores é que são muito importantes em cima disso. Eu acho que cada vez mais a gente está saindo daquela ideia, porque a visão do cliente final, né, a visão da pessoa, né, que está usando a internet, ela costuma ver muito banda, costuma ver muito dados, né? Mas a gente está tendo a necessidade cada vez mais da qualidade, entendeu? Ou seja, a baixa latência, né, na comunicação, né, eu não ter perda de informação quando eu estou fazendo uma comunicação. Isso daí, às vezes, dependendo da aplicação, né, num videogame, coisa assim, é muito mais importante do que eu ter, sei lá, 1 GB de banda, né? Então, essa convergência aí está acontecendo exatamente por causa dessas aplicações. Essas aplicações, né, elas estão trazendo para a gente a necessidade, né, de novas informações, de novos recursos de rede, né, que precisam cada vez mais se trabalhar nessa infraestrutura. Isso se faz muito importante, até porque a gente trabalha, a gente está vendo o desenvolvimento, muitas vezes até de operações, Sim. né? Cirurgias ali que são feitas à distância, onde isso é muito importante, todo esse tempo de resposta, esse delay. E a gente sabe que é um momento muito delicado ali, qualquer erro ali pode ser cada vez mais está né? surgindo novas aplicações aí que, né, a gente precisa. E o interessante, são as mesmas tecnologias. Sim. O baixo delay, né, a resistência da rede, de modo que eu não tenha perdas. Né, numa cirurgia eu não posso ter. Imagina, eu vou fazer lá. vou operar uma pessoa, né, e eu só vejo, sei lá, 10 segundos depois o que eu fiz dentro dela. Não dá. Né, o negócio tem que ser instantâneo, a coisa tem que acontecer naquele momento. Então, a infraestrutura da rede é a mesma para essas várias aplicações. E o interessante é que, por causa dessa infraestrutura, que surgem novas aplicações. Né? Pelo fato de eu ter uma baixa latência, eu consigo agora fazer uma cirurgia à distância, eu consigo agora fazer um videogame sem eu ter o console. Né? A gente começa a ter novas aplicações pelo fato da gente estar trazendo novas infraestruturas de rede aí dentro. É isso aí. Conversei com o senhor Gaspar e Bruno aqui. Né? Senhor Bruno, muito obrigado. Foi um prazer. Pela sua presença, por esse bate-papo, explicando um pouquinho mais sobre essa questão de gerenciamento remoto e novas tecnologias também.
é interessante saber que não só dessa questão de conectividade, mas outras tecnologias que podem vir aí no futuro, né? E também algumas técnicas, algumas dicas pra gente melhorar aí o nosso dia a dia, né? O nosso cotidiano. Sou Bruno, agora suas considerações finais, quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho, né, seguir o senhor nas suas redes sociais, o momento é seu, fica à vontade. Legal, foi um prazer aqui, né? Sempre à disposição para o que precisar, né? Quem quiser saber um pouco mais, né? Convido vocês também a ver o canal do YouTube da Unlix, né? Pode acessar lá no YouTube, né? Só digita Unlix. A gente tem, né, um nosso podcast da Conexão Unlix, onde a gente fala um pouco, são vídeos curtos, onde a gente dá algumas dicas, né? Até em relação ao Wi-Fi, né? Sobre, né, tecnologias que estão aparecendo, né? E a gente coloca, né, matérias novas aí, né, com frequência. Então convido todo mundo também a seguir a Unlix aí nas redes sociais. Obrigado. Eu que agradeço. É isso aí, galera. Estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui no Pode Se Conectar. É, conversa boa, hein? Não se esqueça, tá bom? Que você pode acompanhar os nossos episódios aí disponibilizados nas plataformas do Deezer e também no nosso YouTube, tá bom? A todos vocês, muito obrigado. Quem acompanhou a gente até aqui, a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau!